acredito que a arte ela tem, por excelência, assim, por primazia, ela tem uma função espiritual, assim, e aí aquele que se utiliza desse recebimento dessa energia, ele tem que ter uma conduta muito específica com o compromisso que ele recebe, sabe? Ela tem essa potência. E eu acredito que, não só no meu trabalho, mas todas as pessoas que, tanto de pequena proporção quanto maior proporção, entram nesse fluxo energético da arte, sem dúvida elas estão trazendo um benefício muito grande para toda a humanidade, assim, não só para si, mas em benefício de todos os seres mesmo. Assim. Essa é a função primordial da arte. Ela não tem um papel alegórico, ela tem um papel de educacional, de instruir mesmo que esse é o caminho. A minha mãe costurava, entendeu? Então eu me lembro muito assim de infância, eu vendo a minha mãe costurar, eu ali brincando do lado dela. Eu acho que isso, por gostar também, né, me fazia ficar muito do lado dela, porque era algo que realmente eu me identificava. Desistir do que eu faço como profissional, não. Difícil é para todo mundo, né? Eu acho que em qualquer profissão, mas eu gosto do que eu faço. De certa forma, todo mundo quer viver dessa forma sustentável, né? Acreditar na sustentabilidade, mas eu acredito e, além de eu acreditar, sim, é algo que me dá muito prazer. Então, ao mesmo tempo que eu fui mudando alguns aspectos da minha vida pessoal, eu tive essa necessidade de comunicar isso para as pessoas. E a forma que eu tenho de me comunicar no mundo é através da arte. Então, foi aí que eu uni o meu trabalho com arte com a moda autoral. Então, a minha proposta é ressignificar as roupas a partir da pintura, devolvendo para o mundo mais do que uma peça de roupa, mas sim uma peça com identidade, com uma história agregada a ela. O fenômeno da moda, segundo diversos estudos de historiadores, ele tem uma datação que vem muito a partir da Europa no final, né, do século XIV, entre o século XIV e o século XV. Mas a ideia de um fenômeno da moda, isso a gente começa a datar, de certa forma, atrelado com o desenvolvimento do capitalismo. Então, a moda é um fenômeno que nasce a partir do momento onde a gente vai ter produtores de tecido, nobres, interessados na compra desses materiais, e toda uma indústria que vai se estruturando, principalmente em uma região específica da Europa, que hoje fica entre a França, a Espanha e a Itália. A gente pode pensar essa ideia de moda autoral a partir do momento que a gente começa a entender o lugar do estilista, né? A partir do momento que a gente começa a ver o surgimento do estilista como criador, ou seja, de proposição de formas, estilos e até estampas, né? Mas no Brasil, a gente pode dizer que essa questão da autoralidade, ela só vai aparecer já no século XX, né? Quando a gente começa a pensar nos estilistas locais. Porque a influência da França na moda, principalmente entre o século XIX e o início do século XX, vai ser muito grande. Então é de lá que vão vir os grandes criadores, ou seja, é de lá que vai se olhar essa ideia de uma moda autoral, né? Isso surge principalmente com a figura de um estilista que se chama Charles Frederick Worth, que é considerado o primeiro estilista, né, na história da moda. Mas no Brasil, a gente vai começar a ver essa questão da autoralidade quando, na segunda metade do século XX, vão começar a surgir algumas figuras, como o próprio Denner, que é paraense, mas fez carreira, né, em São Paulo. Assim, pessoas criando coisas, né, a partir das suas ideias, e não mais seguindo um padrão europeu de como se fazer moda. A gente pode falar, né, que a moda autoral em Belém do Pará, ou seja, mais especificamente como uma moda no norte do Brasil, ela vai começar a estabelecer principalmente no início dos anos 80, quando começam a surgir os primeiros
figuras notórias que, de certa forma, criam uma assinatura autoral, que foi trazendo essa ideia de que pessoas da cidade, pessoas locais, podem criar uma moda, de certa forma, autoral, né? E eu acho que a principal inspiração para o surgimento dessas figuras tem muito a ver com as nossas especificidades de estilo, especificidades culturais que vão desenvolvendo a partir daí. A pintura ela sempre me perseguiu e sempre me perturbou. Me perseguiu porque me acompanhou a vida toda, consciente e inconscientemente, e me perturbou porque quando eu estava nesse mercado tradicional, eu acabei olhando para trás e revendo esse aspecto artístico que estava ali toda hora batendo na minha porta, me perturbando, né? Bem, eu me chamo M, eu tenho 35 anos, sou residente da cidade de Belém, nativo também, nasci aqui nessa cidade. E atualmente eu trabalho diretamente com artes visuais, né? Pintura, interferências artísticas, projetos, tudo que seja voltado para a arte e para a pintura é o trabalho que eu desenvolvo agora. O meu principal meio de transporte é a bicicleta, e a bicicleta, pela uma questão motora, né, ela coloca o corpo em movimento. E a partir do momento que o corpo está em movimento em uma bicicleta, a gente tem uma sensação, né, muito relaxante. E eu acredito que ela me ajuda nesse processo de observar a cidade em um outro fluxo, né? A bicicleta ela permite isso, é um fluxo diferente do pedestre e é um fluxo diferente do carro. Eu acredito que eu estou no meio disso. A minha relação com a bicicleta ela é uma relação bem íntima mesmo, ela não é só meio de transporte, ela é o meu mobile para eu me deslocar e observar o que para mim pode ser ou não importante para um trabalho. Isso sempre acontece. Atualmente eu desenvolvo um trabalho que ele é composto de influências urbanas, que foi uma das portas de entrada do meu trabalho artístico, com técnicas tradicionais de pintura, né? Eu lembro que eu era criança e no meio das máquinas, dos tecidos, eu estava brincando, e eu acredito que esse universo envolvido com muitas cores de tecido, essa coisa mais lúdica de poder mexer num tecido que tem movimento, né? Que lembra também esse aspecto um pouco da tinta, as próprias estampas dos tecidos, né? Os materiais, as cores. Eu penso que essa parte do artesão mesmo, do artífice, daquele que faz a arte, seja a costura ou seja a pintura, elas já foram se relacionando, né? E aí, posteriormente, eu só tracei um outro caminho. Eu vejo que a moda ela faz parte do meu cotidiano, porque eu ainda habito nesse espaço, e aí tem essa influência das cores, tem essa influência do comportamento das pessoas, dessa mudança de tempos, né? de gostos. E tanto a arte quanto a moda, elas caminham junto nesse aspecto, assim. Né? Eu acredito que talvez a arte como expressão ela tenha vindo um pouco antes, mas a moda como indumentária e como figurativo de representação cultural, criativa e artística, ela une, né? E aí eu vivencio esse universo atualmente ainda. Tudo que a gente veste hoje, de certa forma, já foi criado. Então, as formas das roupas, elas seguem um padrão que aí já vem de décadas, e dificilmente a gente tem mudado esse padrão. O que diferencia realmente o processo criativo e a assinatura das marcas, hoje é muito mais a escolha da matéria-prima e também o trabalho que se faz na superfície das peças. As estamparias, as pinturas, os bordados. Então, sem dúvida, pensar a pintura, né, pensar os elementos visuais dentro do processo criativo é uma forma de criar um produto inovador no meio de um mercado onde se vê muito mais sempre do mesmo, né, e se vê muita coisa parecida. Meu nome é Bárbara Moraes, tenho 23 anos, moro em Belém do Pará há 18 anos, trabalho como artista autônoma, tendo uma marca chamada Bárbara, que trabalha com ressignificação de roupas usadas.
moda autoral começou, na verdade, num processo de conscientização que eu tive acerca dos impactos que o consumo tem no mundo, principalmente atualmente. Então, ao mesmo tempo que eu fui mudando alguns aspectos da minha vida pessoal, eu tive essa necessidade de comunicar isso para as pessoas. E a forma que eu tenho de me comunicar no mundo é através da arte. Então, foi aí que eu uni o meu trabalho com arte com a moda autoral. Então, a minha proposta é ressignificar as roupas a partir da pintura, devolvendo para o mundo mais do que uma peça de roupa, mas sim uma peça com identidade, com uma história agregada a ela. A minha inspiração para os desenhos, eu acredito que vem do fato de eu morar em Belém do Pará, que é uma cidade riquíssima culturalmente. Então tudo é uma grande inspiração, desde a vegetação, desde as cores quentes, as músicas, os aromas, as águas, muita chuva, os rios, então dá essa sensação de fluidez e movimento que está presente no meu desenho. Então eu acredito que, na verdade, meus traços não são nada mais do que uma releitura abstrata que eu faço da minha vivência no mundo. Eu acredito que o trabalho com pintura em roupas foi a porta de entrada para eu repensar diversos hábitos. Então, ao mesmo tempo que eu fui pesquisando para aprimorar meu trabalho, eu também fui mudando minha vida pessoal. E eu acredito que a mudança mais significante para mim foi ter parado de me alimentar com carne. Então, atualmente eu sigo uma dieta vegetariana. Eu pinto em muitas superfícies, mas eu gosto especialmente de trabalhar com a pintura em roupas porque me permite falar de muitos assuntos que fazem parte da minha vida e sobre identidade. A principal característica do meu trabalho, além da escolha dos traços, é a escolha das roupas de brechó, porque é isso que me permite criar peças sempre diferentes uma das outras, mesmo a partir de algo usado. Trabalho em si, o autoral, além de ser o autoral, um trabalho com conceitos de sustentabilidade, é algo assim que tu tens que vender um conceito, primeiramente. Eu não posso chegar e dizer que eu vou pegar a tua calça jeans, que muitas das vezes as pessoas conhecem como a calça usada ou a calça velha, e transformar em outra coisa. Mas sim o que aquela calça jeans pode agregar na tua vida. De que forma aquilo pode te trazer um olhar diferenciado para a tua nova mochila. Nesse sentido, e tu começas a trabalhar e te sentir valorizada com aquilo que tu estás fazendo, entendeu? E ver que o público está entendendo e consumindo, não porque era calça jeans, mas sim pelo conceito que tu estás criando. Tudo que eu possa reaproveitar em relação a moda, a acessórios, é introduzido na marca, porque eu trabalho com esse conceito de sustentabilidade. Tá? Me chamo Lucilene de Carvalho. Sou casada, tenho 2 filhas e moro em Belém do Pará. Nasci na Ilha de Mosqueiro e sou estilista. Tenho uma marca chamada Jalunalé, que é a junção do nome da minha família. E essa marca eu trabalho com o conceito de sustentabilidade. Ela desenvolve vários produtos como roupa, acessórios, bolsa, mochilas. E a gente trabalhando com moda sabe que é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. E o consumo é desenfreado, não? Coleções que tu tens que estar acompanhando, é a tendência de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, então é muita coisa. E
eu comecei a perceber que a gente poderia usar aquilo que já estava, entendeu? Não só em relação à moda, mas tu olhar dentro da tua casa e perceber que tem tanta coisa ali que você pode reutilizar, fazer uma outra peça em relação àquilo, que foi o que aconteceu com o jeans. E é nesse sentido, e eu quero continuar reutilizando, tendo um olhar criativo para as coisas que estão ao nosso redor, sem precisar ter esse consumo exagerado. Eu evito ao máximo usar um tecido sintético, porque não é isso que eu quero colocar na marca, mas muitas das vezes ainda tenho que usar porque no nosso comércio ele não te oferece isso. Entendeu? A minha mãe costurava, entendeu? Então eu me lembro muito assim de infância, eu vendo a minha mãe costurar, eu ali brincando do lado dela. Eu sempre falo para as minhas filhas que eu fui muito livre. Eu nasci na Ilha de Mosqueiro, então eu tive uma infância muito natureza, entendeu? Muito igarapé, muito corre, sobe árvore, coisas que elas não tiveram. E isso eu sinto falta assim até na infância delas. E eu queria muito, pessoal mesmo, que isso não acabasse com outras gerações. Foi nesse sentido, mas que também eu comecei a pensar em trabalhar com algo que, de certa forma, trouxesse isso, entendeu? Que despertasse em alguém, nas pessoas, a forma de como a gente deveria cuidar mais da natureza, como ela é importante para as futuras gerações. E essa liberdade que a gente precisa ter de estar em contato com ela, em contato com as coisas que está aí para todo mundo e muitas vezes a gente não percebe e destrói. O que é uma inspiração? É muito difícil você dizer o que é uma inspiração. Eu posso ter um tecido que ninguém fez uma echarpe, e eu posso fazer uma echarpe e ficar maravilhosa com aquele tecido e todo mundo gostar. Isso é uma inspiração. Então, a inspiração é livre, o pensamento é livre. O que a lei proíbe é você aproveitar do trabalho alheio. A concorrência desleal é um desvio de clientela, é um emprego de meio fraudulento, basicamente é um emprego de meio fraudulento para desviar clientela, para si ou para outrem. Aí nós temos na lei várias hipóteses, várias ações que caracterizam concorrência desleal, né? Envolvendo muitas vezes informação do cliente, envolvendo pessoal, aliciamento de mão de obra alheia, concorrência desleal, e várias outras hipóteses que a lei emprega. Afirmar falsidade a respeito do concorrente também é concorrência desleal. Então, nós temos assim, inúmeras hipóteses que a gente pode caracterizar como concorrência desleal. O limite é aproveitar o trabalho alheio. Se você se inspira no trabalho alheio, mas você faz o seu próprio modelo, e essa inspiração, ela, na verdade, ela é um diferencial em relação àquele trabalho anterior, ele é válido. Então, há que se considerar que tipo de plágio é. Nós temos várias formas de plágio. Tem que ver que tipo de plágio foi utilizado para realmente caracterizar o plágio. É uma cópia servil? É uma cópia idêntica? É uma cópia dissimulada? É algo que apenas parece? Parece, mas não é. As cores são idênticas? Não, parecidas. Lembra? Isso é aproveitamento parasitário. Ele é um parasita, ele não fere a lei. Ele se aproxima, quase fere a lei, mas não chega a ferir a lei. Mas ele desvia a clientela e ele causa prejuízo a terceiro. Aí, nesse caso, ele vai ser responsabilizado.
Então, há que se considerar que tipo de plágio é. Nós temos várias formas de plágio. O artista, para lidar com a cópia das suas criações, ele deve buscar os seus direitos. A melhor forma é, primeiro, ele dialogar com o outro artista. Se o outro artista reconhecer que realmente ele copiou, que não deveria ter feito, e que ele realmente está errado, que não vai fazer mais, ótimo. A questão se encerra aí. Se ele se sentir prejudicado, se houver desvio da clientela dele, se ele não se sentir prejudicado, não houver desvio da clientela, não há necessidade de buscar. Ele simplesmente deixa. Ele não se sente incomodado. Se ele se sentir incomodado e violado no seu direito, ele vai buscar o Poder Judiciário para reclamá-los. Plágio, eu acho que é uma palavra que incomoda muito. Já aconteceu, sim, e é algo que eu não gosto nem de falar, porque foi coisas assim muito próximas. Eu participei de um evento e eu usei uma peça que eu fiz e ela era assim, o carro-chefe da minha coleção naquele momento, entendeu? E depois de uma semana de participar desse evento, eu vi no Instagram de uma pessoa uma idêntica à bolsa. E essa pessoa estava no evento comigo. Foi assim muito chato, porque a pessoa me pediu, me perguntou certas coisas e eu fui tão legalzinha de falar como foi feito isso e aquilo. Depois de eu ver a peça feita pela pessoa, foi muito chato. Eu acho que a partir do momento que tu crias algo, tu tens um estilo, tu consegue formar aquilo, entendeu? Pode ser na técnica que tu crias para fazer aquilo. Não que só tu vai produzir aquilo. Não acredito nisso. Muitas pessoas estão aí, pode ter a mesma ideia que você, depois você vê por aí. Mas a tua técnica pode ser diferente do outro. Eu penso que pelo fato de ser uma cidade que o contexto artístico-cultural ele se resume em alguns espaços, é natural que a gente observe outros empreendedores com algum tipo de trabalho parecido, com algum tipo de trabalho que relembre o que a gente está desenvolvendo. E vice-versa, né? Eu penso também que a gente acaba nutrindo de forma positiva o que a gente observa de outros empreendedores. Eu já senti algumas vezes essas sensações de que o modelo de negócio que eu estou utilizando agora está sendo implementado por uma outra pessoa, mas eu penso que nesse caso replicar é bom. Se for para a gente replicar o que é bom, é um comportamento positivo. Então, numa cidade que é pequena e que as pessoas precisam desse movimento, isso é importante. Eu traço esse paralelo de que indiretamente já copiaram e que eu já copiei também. Artistas contemporâneos, eles sempre influenciam uns aos outros, na verdade. E o ideal é que eles se influenciem, porque é através dessa mistura de estilos e de composições no mesmo cenário, que nesse caso é a cidade, que a gente vai conseguir também perceber quem são os artistas que estão desenvolvendo suas técnicas mais diferenciadas, que de repente, através de uma outra observação, estão conseguindo implementar resultados diferentes, né? Os artistas eles têm que ter essa abertura de perceber que a obra de cada um influencia na obra de cada um, mas o resultado é individual. A proteção da propriedade intelectual, ela é composta por um conjunto de leis que protege as criações intelectuais, as criações do espírito, sejam elas músicas, sejam elas desenho, soluções técnicas como um equipamento, né? Ou também contratos referentes a essas criações intelectuais. Mas mais comum é se dividir a propriedade intelectual em dois grandes grupos. Aquele que se refere ao direito do autor, aí relativo às músicas, desenhos e demais criações voltadas à área artística, e a propriedade industrial,
que é voltada para essa solução técnica, que muitas vezes também envolve a área artística. Os direitos de propriedade intelectual são protegidos pelo direito do autor. No caso do artista estilista, ele pode pegar o seu portfólio, se dirigir ao escritório de direitos autorais da Fundação Biblioteca Nacional e proceder ao registro. É um curso muito barato, atualmente é R$20 para a proteção desse portfólio. Da mesma forma, ele pode fazer com seu acervo fotográfico. Ele pode proteger o modelo dos botões que ele utiliza nas peças. Ele vai fazer isso através de desenho industrial, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele pode criar uma pequena máquina para fabricar os seus próprios botões, como botões de madeira e outros que estão muito na moda atualmente. É possível ele criar essa máquina única para fabricar os botões? Sim, talvez estejamos diante de uma patente. Vamos buscar. A patente também é protegida no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele identifica a sua criação, distingue através de uma marca, que pode ser uma marca de uma empresa, de um empresário individual, do próprio estilista, enquanto pessoa física, ou de uma associação de costureiras, uma marca coletiva. As marcas são registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se a empresa crescer, se ele tiver uma coleção, se ele precisar de um programa de computador específico para o negócio dele, também os programas de computadores são protegidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos considerar que ele resolveu fabricar botões e que a madeira dos botões é uma madeira certificada, uma madeira específica de uma região muito específica, muito particular, pode ser uma indicação geográfica. Aí ele pode proteger tudo isso, mas aquelas pessoas que estão lá desenvolvendo, beneficiando a madeira, talvez possam proteger por indicação geográfica aquela madeira. A indicação geográfica também é protegida junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, nós observamos que os direitos de propriedade intelectual, eles estão à disposição do artista, seja ele como pessoa física, seja ele como empresa, como um microempresário, um empresário individual, ou como uma entidade coletiva, uma associação de estilistas, costureiras. Eles podem se beneficiar dos direitos de propriedade intelectual e serão muito úteis. Temos outras formas de proteção também, como o segredo de negócio. Em sendo o segredo de negócio, uma maneira mais complexa de se proteger todas as informações relativas aos produtos e também a forma de gestão. Nesse caso, aí tem que criar instrumentos jurídicos próprios para a proteção jurídica do direito, que é garantido no Brasil e em vários outros países através de tratados e convenções internacionais. O direito do autor é protegido por 70 anos após a morte do autor, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento. O desenho industrial tem vigência de 25 anos no Brasil, sendo um certificado de registro válido por 10 anos, prorrogável por 3 períodos de 5 anos. A patente, nós temos 2 modalidades, a patente de modelo de utilidade e a patente de invenção. A de invenção tem vigência de 20 anos e a de modelo de utilidade de 15 anos, após esse período, cai em domínio público, o objeto. O direito do autor também, após os 70 anos, cai em domínio público. A marca tem vigência de 10 anos, devendo ser prorrogada a cada 10 anos. A indicação geográfica não tem tempo de proteção. Enquanto houver extração, enquanto houver aquelas pessoas naquela região desenvolvendo, extraindo, haverá proteção. Quando o artista cria, é dele o objeto da sua criação. No entanto, ele pode contratar pessoas para que possa trabalhar para ele. Aí ele tem que ter um contrato especial com essas pessoas, em que você vai regulamentar tanto o direito material como direito patrimonial, quanto o direito moral, e essa exploração econômica passa a ser
dele, artista. Agora, é possível também que o artista tenha colaboração de terceiro. Aí, nesse caso, você tem uma co-titularidade do direito. Ambos são titulares. Então, ele pode desenvolver essa criação de forma isolada, só o direito é dele. Ele pode desenvolver em colaboração com outros, e aí depende da contribuição de cada um nesse processo de criação. Você tem regime de co-titularidade, que pode ser com 1, 2, 3, várias pessoas, sem nenhum problema. E você pode ter também o artista que contrata pessoas para desenvolver modelos, desenvolver criações. E, nesse caso, deve ser regulamentado via contrato os direitos morais e os direitos patrimoniais de autor. Eu acredito que quando alguém copia meu trabalho, até certo ponto significa que ele é bom, que ele tem valor para a pessoa, então ela gostaria de fazer igual a mim. E que ótimo, porque é esse o meu objetivo, tocar as pessoas através da arte. Só que é preciso que haja respeito com a criação do outro, já que por trás de cada trabalho tem muito estudo, tem muita energia, muita dedicação, muito tempo investido. Então, além de estar carregado com a personalidade de quem criou aquilo. Então, quando alguém copia meu trabalho, acaba descontextualizando tudo, já que tira o principal dali, que sou eu. É por isso que a cópia jamais vai ter o mesmo valor que um trabalho original. É uma questão muito simples, assim, o sucesso que alguém atinge em um determinado momento, ele não representa sucesso no futuro, né? Então, o artista ele pode ser copiado e em algum momento ele vai ser copiado. Na verdade, e atualmente, e até na própria antiguidade, os grandes mestres eles eram copiados para que aqueles que acreditavam que poderiam chegar próximo ou desenvolver um trabalho tão bom quanto, faziam a mesma coisa, né? E na época moderna acontece a mesma coisa. E vai de cada artista entender que a diferença, o material pode ser o mesmo, né? Mas o traço ele nunca é igual. Quem deu o primeiro traço não é a mesma pessoa que vai copiar, né? E um grande artista está sempre se renovando, ele está sempre realmente permitindo que as pessoas possam olhar para o trabalho dele e vejam que elas possam copiar de uma maneira simples e que isso é genial. Sobre esse aspecto de diferenciação, eu particularmente não me importo que copiem o meu trabalho, porque eu acredito que cada um pode ter um trabalho genuíno. Ele pode ser uma pessoa que copia a vida toda e vai ser um grande artista copiando, mas ele nunca vai ser um grande artista criando. Então isso não me incomoda nem um pouco. Eu penso que essa questão das cópias aí, elas fizerem sempre vão fazer parte do mundo e cabe ao artista assim a não se deixar levar por isso. Ele é a fonte criadora, ele não é a fonte replicante. Se ele for fonte replicante, ele vai continuar copiando. Se ele for fonte criadora, ele vai continuar desenvolvendo trabalhos novos e isso nunca vai influenciar no trabalho dele. Só se ele quiser. Eu acho que não vai parar a cópia. Eu acho que as pessoas continuar e não acho que seja ruim também, entendeu? O que eu acho ruim é a maneira de como ela é feita. Não sei se usar essa palavra aqui se vai parecer estranho, mas tá aquela história do fura-olho, sabe? A pessoa tá aqui contigo, tá te sugando tudinho e vai fazer o dela. Isso eu acho bem complicado, assim. Eu acho que é uma traição muito grande. Mas a cópia sempre vai existir. Não que seja uma coisa boa, mas vai existir. Eu não fico nada triste quando as minhas alunas, como eu já falei aqui, eu ensino como dou uma base e ensino a elas a produzir, a ter como reutilizar o jeans, como reutilizar qualquer coisa que esteja ao alcance delas. E muitas das vezes elas copiam aquilo que eu estou fazendo, dizendo para elas, a peça que eu levei para ver. E eu fico muito feliz quando elas conseguem produzir, entendeu? É totalmente diferente essa cópia desse que eu te falei, do plágio, do furar-olho. Eu acho que sempre vai existir, não tem jeito.
Eu me incomodo em ser copiada, sim. Em certos momentos, sim. Da forma que essa cópia chega, sim. Mas tem coisas que eu acho interessante uma pessoa... É difícil falar assim, copiar, se eu me incomodo com a cópia. Porque isso sempre vai existir, né? E tem pessoas que vão me copiar que eu vou achar o máximo, porque ela está valorizando o meu trabalho, ela gosta daquilo que eu faço e vai me copiar por isso. Mas tem pessoas que não. Ela vai com segundas intenções, entendeu? Vai te colocar, vai te copiar porque é invejosa, vai te copiar porque quer tomar aquilo que tu tens. Nesse sentido, isso é ruim. O artista deve se sentir protegido com o seu trabalho, pelo seu trabalho, ou deve proteger o seu trabalho, na medida que esse trabalho surge a partir do desenvolvimento do seu intelecto. Porque se ele está se inspirando ou apenas copiando, ou se inspirando a ponto de não deixar claro o que é seu, o que não é, ele não vai se sentir realizado. Essa proteção, esse sentir que é seu, é na medida em que esse artista se sente realizado com o que ele faz. Ele é capaz de identificar a sua individualidade nesse trabalho. O seu pensamento, a sua criação, que pode não ser a mais bonita, mas isso não interessa aos olhos dos outros. Isso vai interessar aos olhos e aos sentimentos do artista. O artista deve proteger suas criações intelectuais ou a criação para moda, porque ele garante a exclusividade de fabricação com aquela técnica, com aquela estampa. Então, a proteção, ela garante a exclusividade da produção. O primeiro e grande entrave é o desconhecimento. Infelizmente, nós temos aqui no país uma ideia errônea de que os direitos de propriedade intelectual eles não trazem benefício. Por exemplo, 60% dos valores da taxa é um grande incentivo. Você requerer exame prioritário porque alguém está usando a sua criação é outro grande incentivo. Recentemente, por exemplo, na área de direito industrial, o INPI lançou uma nova regulamentação, criando critérios para aquele empreendedor que é o idoso, ele tem prioridade. Aquele empreendedor deficiente, ele tem prioridade no pedido dele. Aquele empreendedor que está sofrendo contrafação, ou seja, alguém está usando indevidamente a sua criação, ele tem exame prioritário na proteção. Então, eu acho que incentivo tem. Agora, nós precisamos divulgar. Muitas vezes, quem está trabalhando na área fala, orienta, mas isso não chega a muitas pessoas, infelizmente. Então, quanto mais a gente puder divulgar que há esse incentivo com relação aos valores, que há um incentivo de trâmite prioritário, e que o processo não é tão custoso como ele costuma pensar que seja. Então, eu acho, aí sim, você começa a chamar atenção. Eu pude ver isso em Belém. E uma questão que eu vejo também, que a sociedade como um todo, ela não valoriza se a marca é registrada. Agora, um produto que é registrado, a pessoa demonstra o cuidado, né, com aquele produto, o cuidado com a clientela, o zelo com a sua reputação. Isso é importante e deveria, sim, ser mais valorizado pela nossa sociedade. Sobre propriedade intelectual, eu tenho o conhecimento básico, né? Que é o que a gente vai coletar normalmente em internet, e o que a gente sabe sobre propriedades mais relacionadas a logomarcas, a registro de marcas, algumas patentes.
Porém, eu sinto que o fato da extensa burocratização ainda de acesso a esse tipo de conduta, né, que protege e facilita os meios de serviço e de trabalho, ainda são bem complexos, assim, a maioria das pessoas, e isso fez com que eu me afastasse dessa informação, assim, tanto para ter uma logomarca, quanto para ter um nome, um produto, isso, né, ainda sinto um pouco de distância. Há alguns anos atrás eu tive acesso a algumas informações de um escritório que ele legaliza essas informações, né, de marcas, porém na época eu achei um valor muito alto, assim, né, e o fato de ter que ter um intermediário para poder legalizar essa logomarca, esse nome, essa propriedade artística e intelectual, né, eu achei que foi um processo muito cansativo. Atualmente eu ainda penso em poder, né, seguir nesse caminho de estabelecer uma marca, um logotipo, uma questão de propriedade intelectual, mas realmente só se houverem benefícios no sentido de facilitar essa construção, né, e não dificultar como há pouco tempo atrás ainda era a realidade. Antes eu achava que bastava eu criar minha assinatura e assinar toda e qualquer peça que eu produzisse e aquilo ali estaria protegido, porque carrega meu nome, então nunca poderia ser desvinculado de mim, nem usado indevidamente. Só que aí quando eu comecei a divulgar meu trabalho na internet, que eu percebi que eu não teria controle sobre até onde a foto do meu trabalho poderia chegar, como as pessoas iriam usar aquilo, então eu busquei entender melhor como eu poderia proteger minhas criações. A propriedade intelectual, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Na verdade, nunca parei para pensar que isso poderia me ajudar ou de que forma eu poderia usar isso na marca. Eu fui ter mais conhecimento disso contigo me falando. Porque é algo que eu nunca... Só para te dar uma ideia, isso veio muito na minha cabeça quando tu me falaste dos meus desenhos. E quando eu não achei os desenhos. Vem muito aquela coisa assim, tu queres criar, tu tá tão empolgada em criar, em fazer aquilo, que tu não pensa nesses detalhes assim. Eu vou proteger isso, eu vou fazer isso, entendeu? Mas que eu sei que é importante e a gente acaba deixando de lado. Com o amadurecimento do meu trabalho, eu tive a necessidade de proteger minhas criações de alguma forma. Então, a maneira que eu soube que seria melhor para fazer isso foi a partir do registro de marca no INPI. E durante esse processo, para me resguardar, eu também encaminhei meu portfólio de pinturas para a Biblioteca Nacional. Eu entrei com um processo de registro de marca como pessoa física, optei por não contratar nenhuma empresa especializada, mas eu tive a ajuda de uma pessoa próxima a mim que faz mestrado nessa área de propriedade intelectual. E como artista autônoma, achei que o custo-benefício valeu a pena. Durante esse processo de registro da marca, houve uma oposição por parte de uma empresa multinacional cuja marca era parecida com a minha no sentido da grafia e da pronúncia. Porém, o INPI concedeu a marca para mim porque o consumidor e o produto de ambas as marcas não tinham como ser confundidas. Esse processo todo durou aproximadamente 11 meses, foi de fevereiro de 2019 até janeiro de 2020 e atualmente a minha marca está em vigor. Eu penso que em tempos modernos o artista ele deve se proteger, né? Ele é o principal ativo que ele tem. Ele é a empresa dele, né? Tudo gira em torno dele e da carreira dele. E aí ele realmente só consegue, muitas das vezes, multiplicar esses aspectos se ele estiver protegido, né? Num mundo que a informação gira muito rápido, que tudo pode acontecer e que, né, as pessoas realmente copiam umas às outras a ponto de prejudicá-las, é necessário que o artista ele tenha uma proteção para um respaldo legal na carreira dele.
Em primeiro lugar, eu acho que existe primeiro uma ideia cultural. Então, ao longo dos séculos, eu poderia dizer assim, né? Aí vem desde o século XIX para cá, existe muito uma cultura de que o que vem de fora é sempre melhor do que é produzido internamente. Então, isso criou, né, uma barreira, né? Criou uma estrutura muito difícil para um desenvolvimento autoral. Enquanto outros países têm orgulho de colocar na sua etiqueta, né, Made in France, Made in USA, a gente não necessariamente tem tanto orgulho de comprar um produto que tem uma etiqueta Made in Brasil. Então, aí tu imagina uma etiqueta Made in Pará. Outro fator que eu acho que dificulta é exatamente por a gente não ter esse olhar para o mercado de moda, não se cria uma estrutura produtiva ou um conjunto de locais de formação, né? Estrutura de outros setores, instituições que possam apoiar os designers. Então, aí você já tem uma outra barreira. Você tem uma barreira que é cultural, você tem uma barreira que é estrutural, né? Então, uma barreira da própria indústria que não se desenvolve, dos próprios setores da indústria que estão afastados da nossa cidade. Então, tudo isso vai criando uma dificuldade, né? Para que se produzir e para que ser valorizado. Por quê? Muitas vezes isso acaba aumentando o preço do produto, muitas vezes você acaba não tendo que comprar uma matéria-prima de melhor qualidade, porque é a matéria-prima que você tem disponível. Então, isso acaba criando algumas dificuldades para esses artistas, estilistas, designers que trabalham dentro desse universo. Já pensei e já desisti várias vezes, mas posteriormente eu fiz parte da resistência. Denominei que eu permaneceria, né? Que a desistência, na verdade, ela é ótima, porque você só consegue dar continuidade se você perceber esses aspectos que podem te fazer desacelerar, né? E aí a gente vai desfazendo as ilusões do que fez com que a gente desistisse, a gente vai desfazendo as ilusões do que aparentemente fazia com que a gente permanecesse. E isso fortalece. A arte, em todas as épocas, ela passou por um tipo de perseguição ou perturbação coletiva ou individual. Então, de forma contemporânea, a gente vai atravessar esse caminho. E aí a desistência ela faz parte disso. Mas ela não é o caminho, ela também não é o final. Ela só é parte da jornada. Então, desistir é bom desistir. E principalmente é melhor ainda continuar. Desistir, posso? Desistir do que eu faço como profissional, não. Então, eu gosto muito, não passou pela minha cabeça, sempre passa no sentido de que eu preciso sempre ter alguma novidade, ser criativa naquilo que eu faço. Difícil é para todo mundo, né? Eu acho que em qualquer profissão, mas eu gosto do que eu faço. Além dar trabalho, é algo que a gente tem que ter um público ou falar muito sobre isso, porque de certa forma nem todo mundo quer viver dessa forma sustentável, né? Acreditar na sustentabilidade, mas eu acredito e além de eu acreditar, sim, é algo que me dá muito prazer. Eu já desisti de trabalhar com arte diversas vezes no meu pouco tempo de jornada, e eu acredito que isso é em grande parte por causa dessa desvalorização na arte como um trabalho. Mas com o passar do tempo eu percebi que para mim isso não era uma escolha. Tem um filósofo chamado Deleuze que diz que um criador não trabalha por prazer, mas ele só faz aquilo de que tem absoluta necessidade. Então pode ser muito desafiador trabalhar com arte, principalmente se falando em trabalhar no Brasil. Mas para mim seria muito mais difícil não ser artista.